E já estamos de volta, como eu disse, é rapidinho. E agora o Luiz vai continuar mostrando pra gente, então, qual é o próximo passo pra gente continuar esse lindo trabalho. Elaine, você pode ver que o que ocorreu? As cores estão infiltrando, saindo fora do desenho. Sim. Quanto mais isso ocorrer, mais leve vai se tornar, mais fino o trabalho. Porque ele vai dar uma sombra na realidade, ele vai né? dar aquelas manchas coloridas que a gente chama de nuance. Então, você trabalha só com uma sombra e ele tem vários focos que vai dar o efeito. Para isso, efeito tão lindo. A gente vai fazer agora a sombra. Eu vou passar na mesma referência, a linha 456 da Condor e o número 16. Sempre um pincel maior para facilitar essa sombra. Tá. Vou usar 2 pratinhos. Vou coletar aqui a cor pêssego. Peguei um pouquinho. Do lado, você coloca e vai fazendo isso aqui, ó. Vai batendo a tinta até todo o pincel ficar impregnado com a cor. Sim. Eu esqueço o que está borrando e venho somente fazendo uma sombra em cima do risco. Coloco a cor e venho puxando ela para fora. Pego a tinta, tiro o excesso, contorno bem em cima do risco, pegando o desenho e venho puxando. Você passa até um pouco por cima mesmo do desenho, né? Por cima do desenho mesmo. E o que ocorre? Em muitos casos, se você estiver trabalhando com uma cor escura, essa cor do desenho vai sair junto nessa sombra. E aí que ele vai dar aquelas diferenciações de cores e o efeito. Olha, tenho aqui toda uma base. Pode perceber que a quantidade de tinta é tão pequena que, ó, eu tento tirar e já não ocorre mais isso. O tecido já conseguiu absorver ela. Sim. Gente, eu tô me sentindo tão feliz. Eu tô tendo uma aula junto com vocês, particular aqui com o Luiz. Fala sério, esse programa é demais, né? Agora chegou a hora da gente colocar cores mais escuras para realçar isso aqui. Para os nossos amigos poderem estar vendo, visualizando bem, eu vou usar cores bem drásticas, bem escura mesmo. Não há necessidade de ser tão escura, mas para efeito do vídeo, eu vou estar trabalhando agora com uma sombra em tom sépia. É uma cor bem pesada. Bem mais forte. Você viu que aqui está tudo meio difuso, sem forma. Então a gente vai criar uma sombra mais escura para elevar o elemento. Pincel em pé, você vem, olha, contornando e dá uma espanadinha. Sempre espano, esfumaceio, para poder ele entrar no tecido. Olha, aqui eu não tenho o contorno da folha. Então, que foi aqui onde na realidade a gente deixou meio branco, não foi isso? Isso, que foi a luz, ó. Quando eu crio essa sombra por baixo, eu consigo visualizar. Você leva a folha. Então aqui eu vou ter minha rosa, a folha. Ó, no início ela parece bem escuro. Daqui a pouco o tecido vai absorver e ele vai dar o efeito. Nunca tenha medo, ó. Única coisa, o pincel em pé. Em pé, sempre em pé. Isso. Essa referência que eu estou usando é uma referência 454 da Condor também. Você pode perceber que a ponta dela já vem lixadinha, preparada. Muitas vezes a pessoa tenta fazer isso aqui em casa e consome demais ou lixa demais e a gente perde sempre isso daqui, a flexibilidade. Então, vai pintar? Vai. Só que vai ficar tão dura essa seda que ele vai estragar a trama do tecido e não vai dar realmente esse efeito. Porque você sabe que quanto mais atrito houver entre o tecido e o pincel, a tinta vai ficando fosca, ela perde o brilho. Sim. Por isso que a gente não pode ficar passando. O efeito mesmo vai ser da água e o álcool. Você viu que já subiu o desenho. Nessa hora o pessoal começa a ficar com medo. Parece que está piorando o trabalho, mas é isso mesmo. Ele vai piorar mais um pouquinho agora. Você já viu uma mulher no cabeleireiro? Já. Ela fica um terror. Nossa, aquela cabeça cheia de papel, aquela coisa. No final dá um resultado. Tá por aí, não é? Essa pintura é o mesmo caso. Feito essa base que a gente levou a pintura para cima, o que a gente tem agora? Eu tenho os elementos. Quem está por baixo tem que ficar mais escuro que quem está por cima. Isso eu chamo de separação. No caso, essas duas folhas, elas estão por baixo da rosa. Então, o que ocorre? Estas folhas têm que ficar mais escura, a base dela aqui. Que seria a sombra, na realidade, né? Isso, que é a sombra de tudo que está por baixo. Aí a regra de desenho mesmo, olha. Ela já vai ficar um pouco mais escura. Aqui também, a rosa está por cima das folhas. Eu venho puxando, escurecendo. Tenho 3 folhas, essa aqui está por baixo. Eu vou ter que separar ela também.
Então agora parece que piorou bastante, né? Olha lá. Bom, a nossa base está pronta. Então isso foi Agora- todo o processo da base Isso, para a pintura preparação. em si, né? Na Isso. realidade você já está pintando, mas é toda a base. Sempre preparando o esboço, as partes escuras, e agora E eu realmente... olhando onde você se assustou comigo Ah lá. ali, ó, e borrou. E eu vou ó. aproveitar esse bolão para fazer folhas de sombra, que daqui a pouco a gente vai ver como funciona. Bom, o que seria agora? Eu vou trabalhar a rosa com cores escuras e luz. Sim. Então, para isso, a gente tem esse pincel que é essencial. É a linha Comfort da Condor. É um pincel de cerdas macias. Isso que eu ia falar, ele é um pincel mais Macio, macio, isso. que eu uso para madeira. Isso, exatamente. Muitas vezes o pessoal usa para tela. Ele vem, a cerda muitas vezes que nem esse daqui, ó. Ele já é mais rajadinha. Sim. Mas ele é um pincel macio, mas ele tem flexibilidade e força para puxar a tinta. Então é isso que a gente precisa. Branco, a história do branco. Branco é como sal. Se você colocar pouco, tem como retocar. Muito, não temos o que fazer. Aí vai ficar salgado mesmo. Vai ficar salgado, parecendo uma bacalhoada, e não é isso que a gente quer. A quantidade do branco aqui seria tipo aquela canja do hospital. Bem leve. Bem... Bom, rosa. Essa parte do corpo que ficou sem tinta é a primeira que vai receber luz. Sim. Erros que ocorrem que a gente estava vendo. O pessoal coloca o branco aqui na lateral e puxa para o meio. Uhum. Isso em desenho é errado. A rosa, imagine que é uma esfera. Você quer Sim. deixar ela redonda. Onde é o ponto de luz inicial? Sim. O centro e não nas laterais. Então, a pincelada tem que iniciar no centro. Em pé, você vem balançando, ó, para lá e para cá. Também não precisa ficar enchendo de tinta para Sim. ficar aquela coisa saturada, ó. Como ele está úmido, ele Ele vai vai espalhando absorvendo. e vai dando o efeito. O ponto de luz inicial, as laterais. Sim. Vamos arrumar essa boca aqui para ficar bonitinho, ó. Coloquei a tinta para cá. Laine, creio que você sabe fazer a letra C e vírgulas, né? Sim, né? É a boca da rosa, ó. A letra C De Célia, que é o nome da minha Isso. mãe. e a vírgula. Agora acho duro achar uma pessoa com vírgula. E daí a gente vai fazendo várias pinceladas para fazer a boca da rosa, tanto dentro como fora, para parecer que ela está desabrochando. Bom, vamos passar para matemática. O número 7. Esse virou um professor total Então, ó, agora. O Vamos risco lá. do 7. Eu o 7. 1, 2 e puxa. Sim. Então as pétalas lateral aqui, ó. O número 1 aqui, parou aqui. Daí você puxa. Ah, Só para as nossas amigas ter como Não ponto de esquecerem. referência. Ó, é 1, 2. E aí você vem puxando. olha, já. Daí você vai, olha aqui. Venho puxando. Olha o efeito que tá dando, gente. A mulher começou a ficar bonita. Olha lá. Você vem dançando no pincel, mas é sempre desta forma, ó. Pincel sempre em pé. Não pode ficar... Interessante isso, viu? Olha, Essa sempre dica em é pé muito importante. E nunca pegando aqui na virola. Sempre no Condor. Isso, sempre colocando o dedo nessa parte onde está a Sim. impressão da Condor. Já é proposital. Você tem a Ah. leveza que você precisa. Olha aqui. Tinta olhou para cima. Você vem. Ó, consigo fazer as dobras. Quero que essa boca da rosa ela venha até aqui. Parou, pensou, escorregou. Aqui ela fica mais A clara. dobrinha. Bom, folhas, ela é sempre um acessório. Ela não tem que chamar a atenção do trabalho. Então ela nunca vai ter uma segunda camada de cor. Somente luz. Eu puxei o verde nesta direção e nesta. Luz é o Vou contrário. inverter. Para lá. Ó. Para cá. O meio sobe. A lateral Desce. É o inverso do que você fez com o verde. Isso. Né? O verde seria a sombra e branco sempre a luz. Os dois sempre vão estar trabalhando em lados contrários. Aqui. Novamente. Muito lindo.
Vamos lavar aqui. Agora a gente pode dar alguns movimentos a essa folha. Peguei o branco, posicionei em pé, subiu, desceu. Tem uma vira de uma folha. Aqui mais uma. Ó. Sim. Outra novidade desse pincel da linha Comfort. Vou pegar o sépia, amassei um pouquinho dele aqui no pratinho. Sabe aquele pincelzinho zero que vocês usavam para fazer os acabamentos? Ai, o zerinho. Aqui não tem isso. Com este pincel, você vai ver que eu consigo fazer traço fininho Olha e vários isso. ao mesmo tempo. Carreguei uma vez só o pincel, como nasce a folha, do cabo para a ponta, abriu. Uma folha, duas folhas, 3 folhas deu para fazer com o pincel. Vamos fazer mais aqui. O pessoal gostou agora de saber que não vai usar mais o zerinho aí, Então, né? e rende muito mais, porque o zero você tem que ir lá fazer, Sim. voltar, ó. Tem várias cores, vamos pegar rosa, sépia, verde. Bateu, 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 puxou. Daqui saiu, veio o cabo. Várias cores juntas, aqui. Saiu, foi pra lá, aqui. Ó o rosa que você borrou olhando para mim. Então, o rosa, outra função desse pincel. Peguei o rosa com um pouquinho do branco, 2 cores, folhas de sombra. Porque muitas vezes o seu trabalho ficou meio pobre. Se você for ficar enchendo de folhas, ele vai roubar um pouco a cena da rosa. Sim. Então a gente coloca essas folhas, seria aquelas folhas que estão bem ao fundo, que é uma ilusão, só para dar um realce à pintura. Olha só. Tá faltando ainda um miolo para essa rosa. Tá. Então o que a gente vai fazer? Vamos voltar naquela linha 456. Vamos pegar o amarelo, tiquinho do laranja aqui para poder realçar. E eu venho batendo o miolinho. Na sequência, um pouquinho do sépia. Você tem o nosso trabalho pronto. Olha isso. Após 12 horas, a gente passa pelo avesso. A expansão ainda vai ocorrer, ele vai ficar mais suave e a trama vai ficar toda envolvida. Olha isso. Ó. Deixa eu... Isso. Vai lá. Olha lá, gente. Aí. Deu pra Então- pegar, né? Aí bem certinho. Olha Olha lá, como o que... tecido vai absorvendo a- toda a tinta. Então, o pessoal vai falar, nossa, porque usou água, isso daqui vai desbotar. Não, pelo contrário, essa pintura dura muito mais tempo do que a pintura seca. O que ocorre? Vamos imaginar que isso daqui seja a trama do tecido. Sim. Quando você trabalha com tinta seca, você precisa pôr um monte de tinta para ela poder entrar nessa trama. Daí o que ocorre? Ele vai ficar duro, parecendo Sim. aquelas lonas de caminhão. Nossa, fica muito Quando a duro. gente usa água e o álcool, o que o tecido faz? Ele abre a trama, a tinta entra, Adere ela toda. atinge a fibra, seca e ela fica normal. Realmente então, a é essa durabilidade vai ser muito maior, porque você tingiu o fio. Então ele está impregnado a cor. Bom, a gente vai para o intervalo rapidinho. No próximo bloco, vamos voltar para você saber muitas novidades do Luiz Moreira, como você adquirir alguns produtos dele e muito mais. Não saia daí.